todos, meu nome é João Baltazar, eu coordeno as iniciativas de inovação e de cooperação no CEMESP, junto do Fábio Reis e da Silmara, e para mim é um prazer recebê-los hoje aqui para mais um webinar da série de webinars CEMESP STEM, Educação Superior no Mundo Pós-Covid-19, onde a gente vem aprendendo as lições das IES internacionais que já retomaram as atividades presenciais ou que já têm um plano de retomada muito bem definido. Hoje a gente tem o professor Jun-Hyun Hong. Ele é da Universidade de Chungang, em Seul, na Coreia do Sul. Ele é professor lá, mas antes já foi vice-presidente de assuntos internacionais. Também já foi reitor do Instituto de Educação Internacional. Também já foi reitor da Escola de Pós-Graduação e diretor do Instituto de Políticas Públicas e Administração. And all of this de Cleveland State, nos Estados Unidos. E também ele já foi um pesquisador visitante na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Como de costume, gostaria de avisá-los que aqui embaixo vocês vão ver o ícone de interpretação, de tradução. Peço que coloquem em português, para que consigam ouvir a apresentação toda em português, incluindo a tradução simultânea. No final, a gente vai ter perguntas após a palestra, então, por favor, coloquem elas no chat, e lembrando que a gente vai chamar para que as perguntas sejam feitas por vídeo e por áudio, então estejam prontos caso essa pergunta seja muito boa e a gente acabe lhe chamando para fazê-la essa pergunta. Então, é com muito prazer que eu gostaria de chamar o professor Dr. Jun-Hyun Hong, lembrando que ainda temos mais um dia de webinários no dia 17/6, com o professor da Alemanha, Klaus Thunig, mas gostaria de passar, então, a bola para o professor Hong. Bom dia, professor Hong, tudo bem? Professor Hong, não conseguimos te ouvir. Sorry about that. Yeah. Peço hello, desculpas. Olá a todos, tudo bem? Bom dia. E eu estou muito feliz com a oportunidade de participar dessa série tão importante. E estou apresentando da Coreia do Sul e estou muito feliz de compartilhar as experiências sul-coreanas e com os colegas do Brasil e de todo mundo, quem sabe? Bem, ok. Posso continuar a apresentação? Sim, professor, por favor. Ok. Então, eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês aqui. Só um segundo. Muito bem. Bem, como vocês já sabem, esse daqui é o caso da Coreia do Sul. A educação superior no mundo pós-Covid-19. Eu vou falar sobre como nós estamos trabalhando ou lutando contra a Covid-19 na Coreia do Sul. Depois, eu também vou falar sobre o que aconteceu nas respostas das universidades e também do Ministério da Educação da Coreia do Sul. E, por último, número 3, eu gostaria de discutir quais foram os problemas, questões que apareceram na educação superior coreana e quais são as tarefas ou os problemas que temos que resolver no futuro. O primeiro é
a luta contra a Covid-19 na Coreia do Sul. A Coreia do Sul foi um dos primeiros países que recebeu uma das primeiras ondas da pandemia. Agora, antes de ser declarada como uma pandemia pela OMS em 11 de março, a Coreia do Sul já tinha quase 8.000 casos confirmados, o que é o, o quarto maior em números após a China, Itália e o Irã. Mas isto mostra os últimos números sobre os casos confirmados na Coreia. Esses aqui são os números de ontem, a estatística de ontem. Os primeiros casos e os primeiros infectados foram confirmados no dia 21 de janeiro. E eram pessoas da China. E foi detectada, na verdade, no checkpoint do aeroporto. E desde então até o dia de ontem, a Coreia tem 11.000, como vocês podem ver aqui, 11.814 casos. Infelizmente, 273 pessoas, mas 10.563 saíram do isolamento hospitalar, enfim, se curaram. E 978 ainda estão isolados ou hospitalizados com a Covid. Até agora, um total de 1.018.214 testes foram feitos e a taxa de positividade, o R0, 1,2%. O que é muito interessante é, bem, as áreas metropolitanas têm a maior porção dos casos confirmados. 58% de todos os casos, o que é seguido das províncias adjacentes, que é mais ou menos 8% na província de Seul. Outras, como eu falei, as províncias de Incheon, Sejong. Bem, vocês podem ver aqui no diapositivo como está a situação atual da Covid-19. E este gráfico mostra as mudanças com o tempo. Desde janeiro de janeiro 21, a Covid-19 teve um impacto limitado. Até o surto no grupo, no culto, que foi muito divulgado na mídia, o Shinjunji. Isso aqui foi uma situação muito conhecida na mídia na região metropolitana de Daegu. Até o momento, o número de casos confirmados eram apenas 30 acumulados, só 30. Mas, desde que a infecção começou a se espalhar pela região metropolitana de Daegu, os números, depois de 3 semanas, chegaram a mais de 7.500 pacientes. Então, imaginem, 30 para 7.500 em 3 semanas. Isso aqui é um aumento de 25 vezes. E depois começamos a ver uns números declinando. E realmente os números declinam, diminuem. E agora em abril tivemos 50, e agora temos menos de 50, na verdade, casos. Em maio, na verdade, foram menos de 10 casos por dia. Quando você compara com as tendências globais, a recuperação da Coreia do Sul é notável. Realmente, mostramos o número maior de casos nos Estados Unidos. Como dizia, o maior número de casos, Estados Unidos agora, depois seguido do Brasil, Rússia, e nós estamos bem abaixo dessa curva. Bem,
como o governo da Coreia do Sul pode, ou na verdade, lidou com a Covid-19. Nós tivemos 3 fases. A primeira era ser aberto, outra transparência e o segundo era engajamento cívico. Primeiro, o governo não bloqueou a população. Não houve bloqueio geral. E não fizemos o lockdown da sociedade. Nunca foi feito isso, na verdade. Segundo, o governo coreano reportou a situação para a população todo dia ao vivo, de forma extremamente transparente. E temos um centro coreano que controla a pandemia e todos podem ver a informação. O slide que eu mostrei para vocês, o CDC coreano, digamos, que é uma instituição especialmente projetada para o controle da Covid, divulga toda a informação e estatísticas, até mesmo quais são as pessoas, onde estão as pessoas infectadas e as diretrizes para a prevenção da pandemia. E temos a customização para as diferentes áreas, enfim, vários detalhes. Até os procedimentos de aplicar a emergência, assistência financeira, até informação sobre o inventário de máscaras. Está nessas estatísticas abertas no site. Bem, na vida do dia a dia, o distanciamento social é extremamente recomendado. Não obstante, não é mandatório. Mas as pessoas coreanas voluntariamente seguiram o governo, as recomendações da quarentena. E, claro, nem todas as pessoas seguiram esse tipo de recomendação. Sempre temos pequenos grupos que não se comportaram, digamos, mas esses pequenos grupos fizeram com que o vírus realmente se espalhasse e, por isso, a recuperação ainda é difícil. Em termos de manter as fronteiras abertas, o governo coreano manteve as fases, como vocês podem ver. Fase 1, entrada, procedimento especial de entrada e checagem através de um aplicativo. A fase 2 é a testagem obrigatória de todos os viajantes que vêm de áreas altamente afetadas. Fase 3, quarentena mandatória para todos os viajantes. Fase 4, suspensão dos programas de visa. E agora estamos na fase 5, que é a testagem obrigatória de todos os viajantes que chegam para a Coreia. Em termos de manter a sociedade aberta, nós temos 3 T's. Os 3 T's. Não tem lockdown, como eu falei, mas os 3 T's significam testagem, rastreabilidade ou tracing e T de tratamento. Nós estamos fazendo a testagem robusta para confirmar os casos. Nós tivemos até 20 mil testes por dia, e utilizamos o drive-thru, o walk-through, que você pode caminhar. E realmente a rastreabilidade, o tracing em inglês, é muito importante. Fazemos a rastreabilidade de todas as pessoas infectadas, o seu contexto familiar e de contatos. Uma vez que a pessoa está infectada, precisamos conter a pandemia, o surto. E também o tratamento novo sistema. Temos pesquisas. Nós usamos também a análise de Big Data. E fazemos análise de cada caso. E, de novo, o tratamento é muito importante porque isso aqui é o tratamento da pessoa quando ela está no estádio mais inicial da doença. Isso é importante, antes do desenvolvimento de todos os sintomas.
Por sorte, 80% estão sendo tratados. Bem, fizemos muitos testes e confirmamos uma taxa de infecção de mais ou menos 1% e o número de casos ativos, isolados, foi menos de 1.000. Desde mediados de maio. Isso daqui é muito importante. Como podem ver aqui na tabela, a foto, digamos, mostra que temos o fortalecimento do distanciamento social. E a política de distanciamento social mudou com o tempo. A primeira medida de distanciamento apareceu em 29 de fevereiro. Naquele momento, o número de casos confirmados chegou ao pico de 813. Esse foi o pico. Então, o governo decidiu, vamos colocar as medidas de distanciamento social antes de ter o surto crescendo. E isso daqui também, bem, foi implementado para fortalecer aqui, no dia 22 de março, o distanciamento social e diminuir os novos casos. Essa nova medida realmente funcionou, os novos casos diminuíram, como vocês podem ver, para só 2 ou 3 ao dia, no dia 15 de maio. Então, o governo declarou o relaxamento do distanciamento para o que chamamos de distanciamento no dia a dia. Não obstante, desde esse momento de virada, no dia 6 de maio, o número de casos confirmados aumentou mais uma vez, mais ou menos 50 por dia. Agora, por que não tivemos o lockdown? Nunca tivemos isso. A diferença entre 3 diferentes níveis tudo tem a ver com a atitude mental e emocional das pessoas. Onde, apesar do aumento de casos confirmados, o governo coreano ainda está no nível 1, ou pelo menos as políticas de distanciamento no dia a dia que eu acabei de mencionar no último slide. Ao mesmo tempo, o governo usa medidas muito fortes para conter as infecções. Agora, eu vou falar sobre a resposta das universidades e Ministério da Educação. No estadio inicial do surto da Covid, as universidades focaram no trabalho dos professores, professoras e dos colaboradores sobre como limitar o aumento da pandemia em certos locais, certas áreas da Coreia. Os primeiros casos, como disse, vieram da China. E no começo, não houve casos reportados localmente, casos endêmicos, infectados. E tivemos o Ano Novo lunar do dia 21 de janeiro e o 27. Esse aqui é o período das nossas festividades. E aí, nesse momento, tudo está fechado. Mas eu era vice-presidente de assuntos internos para a minha universidade. Eu perguntei para o meu reitor, no dia 27 de janeiro, para fazer uma reunião de alto escalão para discutir a prevenção contra o vírus. A primeira reunião
foi feita no dia 28 de janeiro e a minha universidade, Chungang, publicou uma cartilha sobre infecção. E o que primeiro foi decidido foi o fechamento temporário do Instituto de Idiomas Coreanos na minha universidade. Então, 1.000 estudantes da China que estavam estudando, nós mandamos o auto-isolamento 2 semanas antes de voltar ao campus. Ou até mesmo antes de poder voltar aos dormitórios. Então, se você é da província de Hubei, na China, você teria que esperar 2 semanas para voltar. E também fizemos reuniões com os diretores, diretoras de várias universidades para estabelecer qual será a direção da gestão dos estudantes vindos da China. Então, o foco no começo foi, bem, o trabalho com os professores e os alunos que vinham da China. Depois, o próximo passo, nós ajustamos o calendário acadêmico, no qual, bem, na Coreia, o semestre começa no dia 2 de março, o semestre da primavera. E o ano, bem, 81% das universidades decidiram fazer um atraso de 2 semanas antes do início das aulas. Só algumas poucas não fizeram isso, mas 62% aqui das universidades cancelaram as cerimônias de início de graduação do inverno e passaram tudo para o verão. Geralmente a gente faz as cerimônias de boas-vindas e de graduação dos estudantes no inverno, mas grande parte das universidades cancelou isso daí em fevereiro. Então, como disse, os novos estudantes, a orientação foi tudo cancelado. E foi algo que deixou os estudantes muito desapontados. Eles realmente queriam começar as aulas. Eu vou mostrar essa tabela. Por quê? Mesmo que esta é uma informação muito limitada, temos o caso de 8 universidades de grande porte, para que vejam como está a situação. Como podem ver, bem, temos aqui o semestre, as 8 universidades estão online no semestre da primavera, o atual, como podem ver aqui em cima. Temos a avaliação, que é feita também ainda de forma escalonada e remota. O exame final está online em grande parte delas. E temos um debate sobre fazer esse exame final ou não para o semestre online. Algumas universidades escolheram o exemplo, um modus operandi online, mas isso aqui também levou algumas questões não esperadas. E até os exames, como eu disse, nós fizemos o cancelamento das cerimônias, mas algumas cerimônias ainda não temos uma data para a volta dessas cerimônias. A sessão do verão, que são classes curtas, todas online, exceto uma universidade que tem um modelo híbrido. Em termos de aulas online, nossa universidade não decidiu no começo fazer as aulas online. Por quê? Um ano antes, os cursos oferecidos online, de forma remota, eram apenas 0,9%. Então, menos de 1% dos cursos remotos em 2019. 99,1% eram no campus. Então, não tínhamos a experiência para fazer os cursos remotos. Mas, graças ao Ministério da Educação,
um trabalho feito nos últimos anos, o Ministério da Educação lançou um novo programa de reforma da educação, na qual se estimula as universidades para implementar o ensino remoto, estúdios, para que os professores possam gravar as suas aulas. Ou seja, a infraestrutura das universidades já estava estabelecida. A infraestrutura, o hardware, não era difícil, não era um problema para as universidades. Mas os professores não estavam treinados. Não estavam treinados para transformar as suas aulas para o modo online, remoto, como podem ver aqui nesse gráfico. 13 de março só tinha 5 universidades que decidiram fazer o primeiro semestre online. Totalmente todas as aulas online. O número aumentou. E no dia 14 de maio, 165 universidades decidiram fazer suas aulas online. Plataformas online também são muito importantes. Isso aqui é muito limitado, claro, temos outras opções, mas em termos aqui de aplicativos, isso daqui é uma pesquisa muito rápida. Apenas 63 universidades responderam, mas a infraestrutura já estava pronta, como disse. Mas a plataforma online não estava pronta. Nesse caso, o Moodle, como podem ver aqui, é o que é mais utilizado por 11 universidades. E grande parte das universidades não estão preparadas. E, como disse, plataforma de vídeo, nós temos que utilizar uma plataforma de vídeo. O Zoom, claro, é o mais utilizado. Mas temos muitas plataformas de vídeo, como podem ver aqui listadas no slide. Agora, no dia 20 de abril, o Ministério da Educação decidiu estabelecer um programa suportado, digamos, para dar suporte para os centros de educação online. E, além das universidades de 4 anos, temos 135 universidades com cursos de 2 anos. Seriam os cursos técnicos. Quase metade dessas instituições não tinham os seus laboratórios preparados para fazer as aulas online. Então, o Ministério da Educação, o MOE, estabeleceu esses centros, centralizou esses laboratórios e estúdios para que as universidades individuais possam utilizar essa infraestrutura para desenvolver as suas aulas online, sem ter que investir na sua própria infraestrutura. E este centro, bem, aqui temos o repositório para o conteúdo e diferentes colegas podem utilizar o conteúdo de outros professores. E muitos professores que não estão familiarizados sobre como preparar a aula online também pode obter ajuda de colegas. Este centro dá uma lição para os professores que não estão familiarizados com esse setup. E aqui temos, obviamente, uma infraestrutura fornecida pelo Ministério da Educação para dar suporte aos professores e às universidades que não têm o estúdio. Então, aqui temos esses sistemas. E também temos a questão do direito de autor, o copyright. E que aqui também damos suporte com as diretrizes e guidelines. Algumas universidades estão oferecendo algumas aulas offline, só que limitadas, especialmente no caso de atividades mais práticas, como estas nas fotos. Então, aula de música, de arte, de dança. Não é fácil, porque não é muito confortável para os alunos e também para o corpo docente. Mas, quando não dá para fazer online, nós estamos utilizando assim, com esse tipo de placa transparente, como essa tela que é colocada então
entre os alunos e os professores. Ali, por exemplo, a aluna tocando violino. Aqui, por exemplo, na aula de dança, eles estão sempre utilizando máscaras de proteção. Por conta da quarentena, cada universidade precisou preparar umas medidas especiais de quarentena. Aqui nós temos grandes universidades que têm algum número de casos confirmados. Quase todas as universidades têm um programa para controlar o acesso físico às instalações. E eles controlam a temperatura. Eles têm esse tipo de sticker, um adesivo diário que é colocado, além desse controle de temperatura que eu mencionei. Eles têm como se fosse um checkpoint fora ainda da instalação, onde todos os alunos, todas as pessoas que querem entrar devem passar para ter sua temperatura medida. Depois disso, eles recebem o sticker, o adesivo, mostrando que eles têm permissão, então, para adentrar o campus. Depois, para cada uma das portas, os portões de entrada, nós temos esse beacon tag. É um dispositivo que vai identificando todas as pessoas que estão entrando. Ou seja, pessoas não identificadas, que não estão registradas no sistema, não podem entrar. Mesmo dentro dos prédios, na maioria dos prédios, não todos, mas na maioria, foi desenvolvido como se fosse um sistema de ducha ou de aspersão de produto antisséptico. Então, a pessoa fica ali embaixo durante um tempinho para fazer a higienização. E no elevador, por exemplo, todos os botões receberam uma cobertura de filtro antibacteriano. Na cafeteria, também foi colocado como se fosse um distanciamento obrigatório, com stickers, com adesivos no chão, e todo mundo sentado distante. Outra coisa que foi pensada foi a questão dos programas internacionais, alunos internacionais, tanto os que vêm para o nosso país, quanto os que saem para outros países. Algumas universidades permitem, então, a maioria de seus cursos especiais de forma online. Muitas universidades também estão permitindo que os alunos cancelem os programas de intercâmbio por causa da pandemia. Na minha universidade, nós fizemos uma enquete sobre esse tipo de programa com 132 universidades em 33 países. E eles nos responderam sobre a utilização do plano de programa de intercâmbio virtual. Mas ainda está um pouco limitado. Nós vemos, por exemplo, que os alunos online apenas tem aqui um número de 22%. Nós temos também os alunos outbound, ou seja, que vão estudar em outro lugar. E também, surpreendentemente, o número de cursos online nesse semestre de outono e inverno no hemisfério norte está bastante limitado. Então, as universidades agora estão com uma certa dificuldade em continuar esses programas. Portanto, precisamos nos preparar melhor para os programas de intercâmbio. Eu acho que vai ser bastante complicado manter esses programas da forma como estávamos planejando no próximo semestre. E no caso de aulas online, que seria uma opção, o problema seriam os fusos horários, ou seja, a diferença de tempo é muito complexa. Eu, por exemplo, estou bastante cansado porque agora são 9h38 da noite para mim. Então, é um problema para os nossos alunos e para os professores também. Em muitas universidades, nós vimos que foi necessário, apesar de não ser feito o lockdown, fechar muitas instalações.
Por exemplo, algumas bibliotecas foram mantidas, mas com uma capacidade bem limitada, às vezes 30%, 50%. Já os dormitórios estão abertos. Porém, toda a parte de amenidades desses dormitórios precisaram ser fechadas, a grande parte delas. Então, as salas de estudo, por exemplo, o serviço de transferência de um edifício até o outro, todos eles precisaram ser limitados ou fechados. E tudo isso também teve um impacto no orçamento, nas finanças das universidades. Vejamos aqui as condições das bibliotecas. Nós vemos, por exemplo, que todo mundo precisa sempre se sentar de um lado só, com distanciamento. No checkout, por exemplo, onde você vai para pegar um livro, já tem outras condições de higiene, etc. Eu acho que aqui essa seria a parte mais importante do webinar, provavelmente. Quais são os problemas que devemos considerar e que tipos de tarefas ou para que tipos de tarefas precisamos nos preparar no caso da educação superior. Pensando na educação superior no Brasil e em outros países também. O primeiro ponto que eu gostaria de discutir seria a qualidade das aulas online. Muitos alunos acabam reclamando da qualidade das aulas online. Dizem que não é a mesma coisa que as aulas presenciais. Eu acho que sim e não. E até certo ponto podem até ter razão. Vejam, quase todos os cursos hoje na Coreia acabaram virando aulas online. Então, um grande número de aulas realmente passou para o ambiente virtual. Como eu mostrei para vocês nas pesquisas, nas enquetes, alguns viraram virtuais, outros acabaram sendo cancelados, alguns cursos. Então, vem essa questão de qualidade, de percepção de qualidade. Tudo aconteceu muito rapidamente. Portanto, nem todos os professores estavam prontos para esse ambiente virtual de aulas. Muitos deles não são muito bons nesse ambiente virtual, não se sentiam muito bem. Então, houve um certo caos, por dizer assim. Então, isso acontece não só para os alunos, mas também para o corpo docente. Professores e professoras que ficaram muito confusos no início e expressaram essa preocupação. A outra questão foi, é melhor fazer de forma síncrona, assíncrona ou híbrida? Esses são pontos muito importantes a serem discutidos. Outro ponto é que não havia um conceito muito claro do que seria uma aula virtual no começo. E para piorar, as universidades não estavam preparadas para lidar com o streaming, ou seja, não tinha uma capacidade de banda larga ou de transmissão tão boa já no início. Nem todas as universidades estão equipadas com essa estrutura. Também tem uma questão financeira, tem uma dimensão extra também em relação ao Ministério da Educação. Mas isso é uma coisa muito importante para as aulas online. Então, no primeiro dia do semestre, os sistemas, os servidores em muitas universidades caíram por conta de não conseguir lidar com o alto volume de transmissão de dados. Outro ponto importante seria que quão justa seria a avaliação. Ou seja, será que os alunos estão colando nas provas? É muito difícil com essas novas mídias você medir isso. E também foi necessário pensar sobre as notas em escala relativa versus absoluta.
Houve uma grande discussão em relação ao efeito disso na educação. Antes, essa questão das notas em escala relativa versus absoluta não tinha uma importância tão grande quanto agora. Eu acho que no futuro vai ser mais eficaz em relação aos desfechos de educação pensar nisso e defini-lo bem. Outro ponto seria o reembolso das taxas, das mensalidades. A academia das universidades precisou ser fechada, em todas as universidades. Os lounges, por exemplo, e muitas salas de estudo precisaram ser fechados. Os teatros e outros locais, outros espaços precisaram ser fechados. Então, muitos alunos começaram a reclamar de que não tinham mais aqueles espaços acadêmicos para usufruir, para utilizar. Porém, as universidades também dizem, por outro lado, que estão gastando tanto quanto antes ou às vezes até mais. Porque precisaram expandir a capacidade dos servidores, precisaram implementar uma série de medidas de higienização, por exemplo, por conta da quarentena, e tudo isso tem um alto custo. Então, um grupo de alunos acabou se juntando para reclamar sobre o reembolso dessas taxas, dessas mensalidades, e as universidades, por outro lado, acabam dizendo que estão gastando tanto quanto antes ou até mais. Eu acho que o ponto mais importante aqui seria o ponto do programa de estudantes internacionais. Uma porção significativa dos estudantes internacionais, especificamente na Coreia, os que vêm da China, agora não podem voltar para o campus. Então, temos uma diminuição no número desses estudantes. E muitos estão perdendo aulas. Também temos o medo que temos aqui na Coreia sobre a segurança e segurança em relação ao transporte aéreo. E muitos estudantes resolveram deferir o seu início das aulas. Como eu disse, os programas também de intercâmbio foram muito afetados, tanto para os que vêm para a Coreia quanto os estudantes que estudam fora da Coreia. O cancelamento provavelmente continuará a aumentar no semestre subsequente. A segurança de apenas um país por si só não pode ser seguro sem a cooperação de todo o mundo, e porque temos, claro, uma rede interconectada entre os países. Mas este é um grande problema, porque a perspectiva global é aumentar cada vez mais e temos uma conexão, uma conectividade mais entre os estudantes e, claro, trabalhar essas questões globais, trabalhando inclusive sustentabilidade, antidiscriminação, diminuição dos crimes, enfim. Isso aqui são questões globais, como a Covid também. E uma oportunidade aqui é aprender de forma remota. A aprendizagem não pode ser completa só com as aulas e atividades. Os currículos externos são importantes para o processo de aprendizagem holística, mas não encontramos uma forma efetiva de fazer essa aprendizagem à distância, de forma remota, que também que vá além das aulas. Eu acho que esse aqui é o último. Recentemente, nós temos as notícias da Nova Zelândia, que declarou a extinção da Covid-19 e voltaram ao normal. Então, parabéns, mas todos os países têm uma situação diferente. A população coreana
a densidade é de 500 pessoas por quilômetro quadrado, então é muito denso. E a densidade populacional na Nova Zelândia é 16. Eles não fizeram lockdown, mas eles fizeram, na verdade, uma espécie de lockdown por 7 semanas, no qual não tinha transporte público e também fecharam as fronteiras. Mas, no momento, a Coreia do Sul não pode tomar essas medidas, porque estamos deixando que a vida siga com o distanciamento social. Precisamos enfrentar, então, a realidade. Bem, o BC e o AC, então, é antes do coronavírus e o AC significa depois do coronavírus. É BC e AC. O before e o after em inglês. Então, BC, antes, não era que o mundo estava totalmente seguro de uma pandemia. Vocês viram, todos vimos. Mas temos que sair da pandemia juntos. Ainda precisamos manter distanciamento social e utilizar máscaras, enquanto mantemos o dia a dia, a vida do dia a dia. Muitos especialistas, como Anthony Fauci, do CDC americano, e Chung Eun-young, a diretora do CDC coreano, esses especialistas dizem que teremos uma alta probabilidade de ter uma segunda onda na pandemia nos próximos meses, no outono do hemisfério norte. Precisamos estar preparados. E não podemos repetir este erro. Como podem ver neste gráfico, o Irã, esse daqui são os dias da pandemia e o número de casos por dia. Talvez o Irã já está na segunda onda da pandemia da Covid-19. Como podem ver pelo gráfico, aumenta, diminui e aumenta. Vejam o caso sul-coreano. Os números são muito menores do que no Irã. Aqui temos à direita um gráfico com milhares de pacientes, à esquerda com centenas. Mas, quando relaxamos o distanciamento social, experimentamos exatamente a mesma coisa que o Irã, como se fosse uma segunda onda. Assim, a Coreia do Sul ainda precisa se manter alerta para a segunda onda. Como membro de uma instituição de educação superior, temos que nos reestruturar e reformular a educação. Acho que num momento, num dia, num mundo pós-Covid, não será um mundo que vamos esquecer da Covid. Estamos totalmente recuperados. Nós, talvez, como disse, vamos ter que aprender a conviver com a Covid e mudar, assim, o nosso ambiente educacional. Temos que reduzir o tamanho da sala de aula. Temos ainda as grandes salas de aula, mas temos que, talvez, fazer isso aqui de modelo híbrido, junto com online. Até 20% dos cursos online estão desregulados, ou seja, permitiram que temporariamente cursos que não poderiam ser online, agora vão ser online, por causa da Covid. E eu acredito que esse regulamento, essa legislação deve ser mantida. Talvez o Brasil não tenha esse tipo de burocracia, não sei. Um ponto-chave é fazer um calendário acadêmico, uma estrutura acadêmica mais flexível. Precisamos responder rapidamente à crise e manter a vigilância. E devemos fazer um trabalho modular e com sistema de microcréditos. Já estamos indo para a educação 2.0, até em alguns países a educação 3.0. Todos começamos 1.0, mas essa velocidade de transformação vai ser acelerada pela pandemia, está sendo acelerada. Não podemos atingir essa transformação sem fazer as aulas remotas. E agora, internacionalização, na verdade,
é feita em casa. Sem poder viajar, nós podemos nos conectar às salas de aulas virtuais em muitos países. Talvez muitos de vocês já ouviram falar do Virtual Exchange ou do COIL. Isto acabou de ser implementado em algumas universidades, até antes mesmo da pandemia. Mas eu acho que isso daqui será o novo normal para o programa de internacionalização. E para o recrutamento dos estudantes, eu acho que os microcampos, compartilhar currículo, compartilhar a mensalidade de universidades locais com parceiros internacionais, isso aqui será o novo normal, na minha opinião, de educação transnacional. Já tudo é global. Eu acho que essa é a jornada para continuar a evoluir para o novo normal. E, assim, como membro de uma instituição de ensino superior, precisamos pensar fora da caixa, e a inovação está premiando cada vez mais o nosso trabalho. Eu mostrei aqui o caractere chinês para a crise. Em chinês, temos como se fossem duas letras, duas palavras. Essa daqui. A da esquerda, o caractere significa perigo. O significado da direita é oportunidade. Então, uma crise, na verdade, nos dá perigos, mas também, ao mesmo tempo, oportunidades atreladas a este perigo. E precisamos juntar essa oportunidade e extraí-la do perigo. Essa é minha mensagem. Muito obrigado por escutar. Muito obrigado, professor. Já temos várias perguntas aqui e foi muito esclarecedor, né? Tanto o panorama inicial de como a Coreia do Sul chegou aonde está e como rapidamente se recuperou. Vou passar aqui então para as perguntas dos nossos colegas. A pergunta é da professora Cristina. Professora Cristina, tudo bem? Seu áudio está aberto já. Oi, Baltazar. Bom dia, tudo bem? Você me escuta bem? Escuto sim, professora. Bom dia. A minha pergunta foi sobre as aulas serem síncronas ou assíncronas e gostaria também de saber a reação dos alunos em relação a essas aulas que foram síncronas e assíncronas. E parabéns pela apresentação e pela retomada do seu país tão rapidamente. Okay, yeah, that is a very good question, and also that is É uma excelente pergunta. E é um debate contínuo, eu acho. Não só entre professores, mas também entre os alunos. É um debate constante. Muitos alunos preferem as aulas síncronas, porque eles falam, pelo menos aqui eu estou, digamos, mais perto do que seria uma aula presencial. Então, eles têm essa ideia de que podem pelo menos se ver, nem que seja pela tela, e ao mesmo tempo conseguem fazer perguntas e receber as respostas dos professores ao mesmo tempo. Porém, outros alunos dizem que é uma vantagem ter aulas assíncronas, porque assim eles conseguem ter uma chance melhor de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, realmente não é nada fácil satisfazer gregos e troianos, vamos dizer. Pessoalmente, eu gosto muito do ensino híbrido. Eu estou utilizando duas coisas nos meus cursos. Eu estou utilizando as duas coisas, melhor dizendo. Então, síncronas para as minhas palestras online e assíncronas para debates, para criar, digamos, grupos de discussão. Eu acho que não existe uma resposta certa e única para isso. Tudo depende do conteúdo,
depende do estilo do curso, depende também das competências desses grupos de alunos. Obrigado, professor. Temos agora uma pergunta do Rogério Profeta, da Uniso. Tudo bom, Rogério? Deixa eu desmutar. Olá, professor, estamos te ouvindo. Ah, legal. Então, a dúvida, eu acredito que ela foi parcialmente respondida, ou seja, se houve muita resistência da sociedade, particularmente dos alunos em si, com relação à continuidade do tuition durante o período da pandemia. E como as instituições reagiram? Elas acataram os pleitos ou elas mostraram que os serviços continuaram nas plataformas virtuais? E o apoio das instituições, ou seja, daquelas instituições que intermediam as atividades entre o particular e o privado, entre o aluno que compra o serviço e a instituição que oferece, como aqui no Procon, por exemplo, ou as instituições de justiça, como elas reagiram com relação a esse assunto. Okay, that is very. Isso é uma pergunta muito difícil. Veja, as questões da mensalidade e da tuition estão cada vez mais importantes. Mas cada universidade decidiu realmente dar algum programa, algum relaxamento na mensalidade. Isso aqui é uma questão muito importante. Você pode reduzir a mensalidade, mas aí a universidade está preocupada que esse daqui será o novo normal, a nova base para o próximo semestre. Então, algumas universidades estão pensando em, digamos, adaptar. Eles pensam em aumentar, por exemplo, as bolsas de estudo para os estudantes que realmente têm um problema, estão em perigo econômico. Isso daqui é uma opção possível também para as universidades, em vez de diminuir totalmente a mensalidade, a tuition. E também você mencionou o Procon, o Ministério da Educação, enfim. Infelizmente, ninguém falou nada ainda. Todos os órgãos públicos dizem isso daqui é uma questão entre a universidade e o estudante. Eles estão relutantes de se envolver, mas nós também temos as nossas universidades de associações de universidades privadas, temos um conselho dos presidentes e oficialmente estão pedindo ao Ministério da Educação, por exemplo, que aprove uma redução ou pelo menos ajude as universidades para diminuir as mensalidades, mas aqui ainda não chegou na mesa de negociação. Então, eu acho que uma forma possível de fazer isso aqui é, por exemplo, oferecer bolsas de estudo para os estudantes que realmente precisam. Isso daqui é uma coisa que já pode ser feita. Muito bom, muito bom. Aqui no Brasil, algumas instituições adotaram a oferta de financiamento para os alunos como uma forma de suporte, uma forma de apoio. Só para poder contribuir de alguma forma com a excelente explanação do professor João. Obrigado, professores. Obrigado. Temos agora uma pergunta da professora Beatriz sobre as aulas práticas, né? Em específico, a de fisioterapia e educação física. Professora Beatriz, vou liberar o seu áudio aqui, se você puder explanar um pouco mais em detalhes. Olá, Beatriz, tudo bem? Bom dia a todos. Eu queria parabenizar os professores pela palestra esclarecedora, né? E o retorno das atividades da universidade com segurança para os alunos e profissionais envolvidos. E a minha dúvida é com relação às aulas práticas, porque nos cursos da saúde, principalmente nos cursos que têm atendimento direto de pacientes, como fisioterapia
ou então nos de educação física, que tem a prática esportiva de contato direto dos alunos, como que foi feita essa adaptação na universidade e se realmente houve esse retorno desse tipo de atividade dentro da universidade. Yeah, that is also a very good question. You know, my university also has a very large size of School of Nursing. Também é uma excelente pergunta. A nossa universidade fez o seguinte: durante o semestre, realmente foi uma grande dificuldade fazer essas atividades práticas em hospitais, por exemplo, porque, logicamente, nenhum hospital estava permitindo fazer qualquer tipo de atividade prática com alunos. Então, basicamente, as práticas desses alunos acabaram indo todas para o verão aqui do hemisfério norte. Outra alternativa que foi praticada foi uma simulação dessas atividades. Então, na minha universidade, por exemplo, foi feito um grande número de centros de simulação, por assim dizer. São espaços que não são perfeitos, mas pelo menos permitem que os alunos trabalhem com essa simulação de atividades. Assim, eles conseguem praticar essas atividades como se estivessem com os pacientes. Não é a mesma coisa, claro. Mas, infelizmente, nem todas as universidades na Coreia conseguiram se adaptar dessa mesma forma e criar esses espaços. Porque existe um grande risco também, então é necessário criar uma série de medidas para evitar esse risco. Mas, de forma geral, tudo foi condensado, então, para o verão, ou seja, para o semestre seguinte. Obrigado, professor. Gostaria de passar a palavra para a professora Kátia Gonzaga, que fez algumas perguntas aqui. Algumas já foram abordadas, mas tem outras muito pertinentes. Kátia. Deixa eu achar. Pessoal do suporte, será que vocês conseguem me ajudar? Ah, sim, ela precisou entrar em outro webinar. Me desculpe, foi meu erro aqui. Temos uma pergunta da professora Daniela. Professora Daniela, tudo bem? Bom, vou fazer então aqui a pergunta da professora Daniela diretamente. Ela pergunta se o professor Hong poderia falar um pouco mais sobre o conjunto de professores, né? E como que os professores têm se preparado para essa nova relação do ensino-aprendizado, né? E como estão projetando o cenário de acompanhamento da formação desses futuros profissionais. Oh yeah. Bem, actually this is the first time for the teaching and learning for the eu online. acho que é a primeira vez, né, que os professores têm que se adaptar, ainda mais tão rapidamente, na minha universidade e em muitas universidades na Coreia, a esse ambiente virtual. As aulas online, em muitos casos, antes eram opcionais. Alguns poucos professores tinham interesse nessas aulas virtuais, ou muito poucos preferiam essas aulas ou esses programas de treinamento virtual. Porém, agora, os professores reconhecem que se trata de algo inevitável e necessário. Porém, nem todos eles estão muito felizes em relação a isso. Então, existem grupos diferentes, vamos dizer, de professores. Alguns acreditam que é uma nova oportunidade. Alguns dizem, esse é o novo mundo. Não tem outro jeito. Alguns falam, eu gosto de ser um youtuber, de certa forma.
Não são a maioria, claro, mas existe uma parte dos professores que está muito relutante. E nós não podemos culpá-los, digamos, porque eles estão fazendo um esforço para isso. Então, por exemplo, este semestre nós estamos quase chegando ao final já do semestre. Daqui a 2 semanas, mais ou menos, o semestre acaba. Mas, provavelmente, no próximo semestre, as universidades estarão abertas na Coreia, mas não como antes. É por isso que eu estou dizendo, nós precisamos definir o novo normal. Qual será a nova forma de ter uma universidade aberta? Então, de repente, teremos aulas online misturadas, teremos um ensino híbrido, teremos um número muito mais alto de aulas online na nossa universidade, certamente. E eu acredito que os professores que estão relutantes agora continuarão simplesmente nas aulas presenciais. E tudo bem, nós deixaremos. Porém, haverá uma parte maior de professores que irão já para aquele caminho de ensino híbrido, de aulas online. Eu acredito que isso é o que nós precisamos considerar, satisfazer. Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas essa é a realidade que nós vemos agora. Não, claro, professor. Eu acho que entendemos também que o momento é de incerteza, né? E temos uma pergunta aqui do professor Paulo, que pergunta justamente sobre esse novo normal, né? Ele é somente no momento de crise ou será que é uma nova normalidade que veio para ficar, né? Será que o novo normal não seria o pós-pandemia e a gente ainda está em meio à crise, né? E adicionando a isso, eu gostaria de perguntar, então, esse novo normal é até a vacina? É um novo normal que depende da segunda, terceira onda de contágio? Como que você vislumbra esse novo normal, professor Hong? Okay, to be honest. Ok, você me pegou. Quem sabe? Não sei. Eu não sei. Não sei se vamos ter uma pandemia contínua, até quando. Quem sabe? Para ser honesto, eu não sei. Quando a vacina seja desenvolvida, muitos na área farmacêutica, muitas empresas estão fazendo um esforço muito grande para obter essa vacina. A minha universidade tem um laboratório, tem um hospital muito grande e nós temos mais de 1.000 leitos. E nossa equipe médica também estão envolvidos na pesquisa. Eles dizem que para obter uma vacina eficiente, isso vai demorar 2, talvez no fim do ano que vem, fim de 2021, a gente finalmente tem essa versão da vacina. Então, precisamos nos preparar para isso. Pelo menos até o fim do ano que vem, fim de 2021. Mas, algo adicional a essa ideia, precisamos pensar de uma forma positiva. Esse tipo de reestruturação da educação superior não é só deve estar acompanhada de economia, ou seja, você não pode pensar só do lado econômico no contexto da pandemia. Esse tipo de transformação já estava sendo mencionada, já estamos falando dessa mudança da indústria 4.0 nos últimos anos, mas muitos na universidade dizem: ah, tá, isso daqui parece muito legal, mas não, vai demorar muito tempo. E a gente vai pensar isso aqui no futuro, vamos deixando para depois. Mas eu acho que então
Eu não acho que é uma situação agradável, sem dúvida, mas, de certa forma, graças ao vírus, o vírus, na verdade, nos propulsou para essa mudança e mudar muitas coisas que precisavam ser mudadas. E essa daqui é a primeira reforma. Mas estamos na direção positiva, correta, eu acho. Então, o novo normal não é fácil de definir. Eu sozinho não posso pertinentemente definir esse novo normal, mas precisamos discutir juntos o que pode chegar a ser um novo normal para a educação superior. Não obstante, precisamos descobrir isso aqui juntos. E esse é o objetivo. Nós temos que ter precisamos ter uma regra de ouro da nova reforma da educação superior. E todos temos que definir isso daí. E essa é a minha resposta. Obrigado, professor. Não, realmente, foi uma pergunta que não temos resposta. Lidar com cenários de incerteza, geralmente, é uma tarefa difícil, mas acho que obrigado pela resposta, que nos ajuda, pelo menos, tentar pensar caminhos, né? Eu acho que um fruto muito positivo dessa apresentação foi o poder do planejamento, mesmo em tempos de incerteza. Porque não é porque a gente não sabe todas as variáveis que a gente não precisa planejar. Precisa sim, e precisa estar muito bem estruturado, né? Então, por isso, muito obrigado por atender as perguntas e as respostas, às vezes um tanto subjetivas aqui, mas também sabendo que a história aqui no Brasil, ela ainda está um pouco atrás do que a Coreia do Sul está fazendo e gostaríamos de obter os mesmos sucessos que o país tem desenvolvido nesse sentido. Bom, estamos chegando ao final aqui. Tivemos várias perguntas também que não pudemos chegar a responder, mas muito obrigado a todos. Esse webinar vai estar disponibilizado no futuro. Eu queria passar a fala para o Fábio Reis, que é diretor de inovação e cooperação do CEMESP. Ele gostaria de dar uma pequena palavra aos nossos parceiros. Fábio, tudo bem? Oi, João. Bom dia a todos. Professor Hong. Eu só quero agradecer a parceria com o Conselho das Universidades da Coreia do Sul, na pessoa da Mina Park, dos diretores do Conselho das Universidades. Espero que possamos continuar dialogando. Nós visitamos a Coreia do Sul, visitamos universidades da Coreia do Sul, e foi muito importante para nós, do CEMESP, para os líderes que lá estiveram, em função do aprendizado. E como estou vendo aqui no chat, foi uma apresentação objetiva, esclarecedora, e é muito bom ver que a Coreia do Sul, com suas políticas públicas, está avançando, né, com bons resultados. Agora foi bom ali, acho que a Mina abriu o vídeo, né, que podemos de ver as colegas da Coreia do Sul. Então, um abraço a todos e muito obrigado. E faço o convite para que no dia 17 de junho nós teremos com o professor Klaus, da Alemanha, às 11 da manhã, mais uma série do nosso webinar. Então, por favor, coloque na agenda, 17 de junho, 11 da manhã. Um abraço a todos. Ok, muito obrigado. O professor Muito Hong está aprendendo um pouco português, não? Muito obrigado, professor. E muito obrigado também por me deixar compartilhar a experiência da Coreia. Fiquei muito contente. Eu aprendi muito também com as perguntas de vocês e espero continuar nesse intercâmbio de ideias com vocês, entre nós, entre vocês daí do Brasil. Muito obrigado, realmente. Continuaremos dialogando, professor Hong. Obrigado a todos e nos vemos, então, na próxima edição dos webinars CEMESP STEM. Um bom dia a todos. Tchau, tchau.